One Piece acabou de anunciar 2 novos filmes. E se você acha que a grande notícia é finalmente vermos God Valley no cinema, espera até descobrir o que sabemos sobre o segundo, porque um deles tem nome, história e acontecimento gigantesco para adaptar. O outro tem apenas 4 letras, Bad. E oficialmente nós não sabemos nem o que esse nome significa. O primeiro chega no verão de 2027 e o segundo só em 2029. E essas datas não foram escolhidas por acaso. Elas coincidem com os 30 anos do mangá e os 30 anos do anime de One Piece. Só que existe uma pergunta muito maior por trás desse anúncio. Por que colocar God Valley no cinema justamente agora? E por que anunciar Bad com praticamente zero informações? Hoje eu vou separar o que é confirmado do que é teoria, mostrar o potencial de God Valley e tentar entender por que Bad pode ser o anúncio mais curioso dos dois. Guarda essa pergunta sobre Bad, porque ela vai voltar no final. Primeiro, vamos começar pelo que já é fato, porque o anúncio foi maior do que parecia nos primeiros segundos. Durante o encerramento do One Piece Day 2026, foram anunciados oficialmente 2 novos filmes de One Piece, God Valley e Bad. O primeiro será lançado no verão de 2027 no Japão. Já o segundo está planejado para 2029. E isso é importante, porque o One Piece Film Red, lançado em 2022, foi o último filme inédito da franquia. Ou seja, estamos falando do primeiro novo filme de One Piece em aproximadamente 5 anos. Mas a escolha das datas não foi aleatória. Muito pelo contrário, 2027 será o ano dos 30 anos do mangá de One Piece. E é justamente nesse ano que deremos God Valley. Já em 2029 será o ano em que o anime de One Piece completa 30 anos. E nesse mesmo ano deremos Bad. Ou seja, os 2 filmes foram planejados para anos comemorativos diferentes da franquia. E agora vem a parte realmente absurda. O primeiro deles é justamente God Valley. Vamos começar pelo filme que já está fazendo a comunidade de One Piece enlouquecer. O próprio nome já entrega praticamente tudo. God Valley, o lugar onde aconteceu um dos maiores acontecimentos da história do mundo de One Piece. Há décadas, essa história foi construída através de pequenas revelações. A gente sabe que algo gigantesco aconteceu naquela ilha. A gente sabe que Gold Roger e Garp estiveram envolvidos. A gente sabe que os Piratas Rocks estavam lá. E também sabemos que depois daquele acontecimento, God Valley simplesmente desapareceu da história. O governo mundial apagou a existência da ilha. E agora, esse acontecimento vai ganhar um filme em 2027. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida. Como transformar um acontecimento que o mangá já revelou em um filme inteiro sem simplesmente repetir o que já vimos? O incidente de God Valley aconteceu 38 anos antes da linha do tempo atual e colocou no mesmo lugar alguns dos personagens mais importantes da história. De um lado, Gold Roger, do outro, Rox de Shebeck e no meio de tudo isso, Monk de Garp. O mais absurdo é que esse acontecimento não é uma batalha aleatória do passado. Ele está diretamente ligado à formação da era que conhecemos hoje. Garp ganhou uma das maiores lendas da sua carreira. Roger esteve envolvido em um dos maiores confrontos de sua vida. Rox acabou desaparecendo da história. E o governo mundial fez questão de apagar God Valley de seus registros. Agora, imagine tudo isso sendo produzido com qualidade de anime. E existe uma possibilidade ainda mais interessante. O filme pode expandir acontecimentos que o mangá apenas apresentou de forma limitada, porque God Valley possui algo que praticamente nenhum outro flashback de One Piece possui nessa escala. Roger, Garp, Rox, os Dragões Celestiais e vários dos maiores piratas daquela época, reunidos em um único acontecimento. E isso abre espaço para uma possibilidade muito importante: o filme mostrar detalhes que o mangá ainda não apresentou. Só que isso também cria a maior dúvida sobre o filme.
Mas se God Valley já foi mostrado no mangá, o que exatamente esse filme vai contar? Porque One Piece já revelou partes do incidente. Então, para transformar isso em um longa-metragem, a produção provavelmente vai precisar expandir muito mais esse acontecimento. Podemos ter cenas maiores da batalha, mais interações entre Roger e Garp, mais informações sobre Rocks, mais detalhes sobre os piratas Rocks e talvez coisa que o próprio mangá ainda não mostrou. E é aqui que está o ponto. Se o filme apenas expandir o que já conhecemos, teremos um grande espetáculo, mas se ele revelar informações novas sobre Rocks, Roger, Garp ou governo mundial, aí a importância do filme muda completamente. É essa a possibilidade que torna God Valley tão perigoso para quem acompanha o mangá. Podemos descobrir algo que ainda não sabemos. Mas se God Valley já deixou os fãs empolgados, o segundo anúncio é ainda mais estranho, porque sobre ele nós não sabemos praticamente nada. O nome é One Piece Film Bad. E diferente de God Valley, Bad não corresponde até o momento a nenhum personagem, ilha ou acontecimento conhecido de One Piece. E o mais importante, não existe sinopse oficial revelada. Não sabemos a história, não sabemos quem será o protagonista, não sabemos qual será a época da história e nem sequer sabemos o que Bad significa. A única coisa confirmada é que o filme está planejado para 2029 e tem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais curioso. O título de Bad foi apresentado com uma arte desenhada pelo próprio Eiichiro Oda, e isso naturalmente abriu espaço para uma pergunta que provavelmente vai dominar as teorias até novas informações aparecerem. O que diabos significa Bad? Aqui precisamos separar fato de teoria. Até o momento, não foi revelado oficialmente o significado de Bad, nem a história do filme. Então, qualquer coisa além disso é especulação. Mas justamente por isso, esse pode ser o filme mais interessante dos dois para teorizar. Porque God Valley nós conseguimos imaginar. Bad, não. Pode ser uma história completamente original. Pode envolver o Chapéu de Palha, pode explorar uma época específica da história, pode apresentar personagens que ainda nem conhecemos, ou pode ter alguma relação com o estágio final da história. Mas, atenção, nenhuma dessas informações foi confirmada. E existe uma possibilidade que, particularmente, seria muito interessante. Bad pode ter sido planejado para um momento em que o anime estará muito mais avançado. Afinal, 2029 está a alguns anos de distância. Até lá, o mundo de One Piece pode estar completamente diferente. Personagens que hoje são mistério podem já ter sido revelados. O século perdido pode estar muito mais próximo de ser explicado. O One Piece pode estar perto de ser encontrado. E o mundo inteiro da obra pode ter mudado. Por isso, hoje, é impossível olhar para Bad como se fosse apenas mais um filme. Nós recebemos o nome, mas não sabemos a resposta. E em uma obra como One Piece, uma página em branco pode ser muito mais interessante do que uma sinopse inteira. Agora, vem uma teoria mais interessante. E também, a que precisa de mais cuidado. E se esses dois filmes estiverem conectados de alguma forma? Calma, isso não foi confirmado. Não existe nenhuma confirmação disso, mas olha as datas. 2027, 30 anos do mangá, God Valley. 2029, 30 anos do anime, Bad. Isso não prova uma conexão entre as histórias, mas mostra que existe um planejamento claro de colocar cada filme em um ano comemorativo diferente da franquia. O primeiro olha para o passado, o segundo pode olhar para o futuro. E se, além dessa coincidência de aniversários, os projetos tiverem algum elo temático? Podemos estar diante de uma celebração cinematográfica que conecta o passado e o futuro de One Piece. O passado que criou o mundo que conhecemos e depois o futuro que vai encerrar essa história. É apenas uma teoria e justamente por ser uma teoria
ela só vai ficar realmente interessante quando surgirem novas informações sobre Bad. E talvez essa seja a parte mais importante, porque esse anúncio mostra que a equipe de One Piece está planejando a franquia para anos à frente. O anime está em embate. O mangá está avançando cada vez mais para grandes respostas. E agora, sabemos que existem filmes planejados para 2027 e 2029. Ou seja, One Piece acabou de ganhar 2 grandes eventos cinematográficos para os próximos anos. E God Valley pode ser perfeito para isso, porque poucas histórias dentro de One Piece possuem tantos personagens lendários reunidos em um único acontecimento. Então, agora temos 2 certezas. Em 2027, vamos para God Valley. E em 2029, teremos Bad. Mas o mais curioso é que os 2 filmes funcionam de maneiras completamente diferentes. God Valley responde à pergunta o que aconteceu. E agora, queremos descobrir quanto que essa história ainda tem para nos mostrar. Bad cria a pergunta o que é isso? E por enquanto, não existe resposta oficial. E essa é a grande força desse anúncio. Um filme nos faz esperar por respostas. O outro nos faz esperar pela primeira pista. Agora, eu quero saber de você. Qual desses 2 filmes te deixou mais empolgado? God Valley ou Bad? E principalmente, o que você acha que Bad significa? Porque se esse filme realmente estiver sendo preparado para 2029, a única coisa que podemos afirmar agora é que ainda não temos informações suficientes para saber até onde essa história pode chegar. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque agora começa a parte mais divertida, esperar pela primeira pista de Bad, enquanto contamos os dias para God Valley.